Hoje nós vamos ter uma palestra. E o tema da palestra é. Desculpa, peraí. Hoje nós vamos ter uma palestra. E o tema da palestra são práticas educativas e inclusão, construindo uma rotina escolar significativa para todos. A nossa palestrante é Cláudia Paim, vê se está correto, né? Pamplona. E eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. A Cláudia, ela é pedagoga, tem pós-graduação em supervisão e é psicopedagoga, com 24 anos de profissão. E hoje ocupa a função de direção do Instituto Perfil de Educação e Piuí, é Piuí mesmo que fala? Isso. Piuí, Piuí, Piuí. Minas Gerais. Então, eu vou dar a palavra à Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, primeiramente, né, a Deus, em nome do Luiz, né, que me convidou aqui, me dando essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês, né, um pouco que eu tento, né, na educação, até vi que tem algumas professoras aqui, né, nessa questão da educação, das nossas práticas, né, e igualzinho o Luiz, assim, falou algumas partes para eu estar falando de mim, depois a respeito, né, dessa palestra que eu preparei aqui para vocês. Eu sou Cláudia, né, tá em Pamplona, casada com a Alex, mãe da linda Marcela, de 10 anos. Minha mãe também foi professora, que hoje ela já é aposentada, Alicinede, acho que alguns, a Margarida, né, que eu vi aí também, que está de Piuí, né, Margarida? Ela é conhecida como Alice. Meu pai, o Oswaldo, que infelizmente faleceu no final do ano, né? Mas eu dou graças a Deus que eles, assim, me ensinaram com muita sabedoria, né? A questão da vivência, da vida. Então, agradeço muito a eles a educação que eles me deram, né? E estou na educação há 24 anos, né? Que eu sou apaixonada pelo que eu faço, gosto muito. É como se diz, você entra na escola, você não sabe o que que vai ser o dia, mas a gente finaliza ele com muito amor. Acho que esse é o propósito da educação e quem gosta mesmo. Né? A minha trajetória, eu tenho muito orgulho dela. Eu comecei, na rede pública, acho que alguns aqui devem conhecer a Lindete, que ela é rotariana também. Não sei se os outros que não são de Piuí conhecem ela. Mas assim, não estou aqui falando dela não só por ela fazer parte desse clube de vocês, do Rotary, mas também eu sempre falo, porque foi ela que me ajudou muito no meu início. Questão de planejamento, de preencher diário, de organizar. Então, assim, agradeço muito a Lindete, nessa questão da minha carreira. Hoje eu estou numa escola particular, aonde eu comecei lá como professora alfabetizadora. Em seguida, eu fui para a coordenação, trabalhei 7 anos nessa alfabetização. Em seguida, fui para a coordenação da educação infantil e do Fundi 1. Depois, me convidaram, né, questão de trocas, ocorreu a aposentadoria. Eu fui para a coordenação do Fundi 2 e o ensino médio. E hoje eu estou lá na função de direção, comecei o ano passado. Esse ano é o meu segundo ano e a minha escola ela é uma cooperativa e é a mesma escola que eu sempre atuei na rede particular, né? Então, só uma deixa aqui antes de eu começar, né, propriamente dito o tema da palestra, o Luiz me mandou uma mensagem a nível de conhecimento aqui. Eu não sei como que vocês fazem. Qualquer coisa, se tiver que alguém falar, interromper, alguma coisa assim, podem estar me falando. O Luiz me convidou, né? Fiquei muito lisonjeada, porém eu achei que era para participar da reunião. Não depois, com o tempo, né, Luiz? Que É, eu percebi que na verdade era para eu estar fazendo essa palestra. Então, assim, eu tive um dia, que ainda tinha reunião de pais, eu tive um dia para preparar aqui. Então, qualquer coisa vocês podem estar me falando, tá? Gosto de feedback, no final vocês podem estar falando, né? Direitinho, o que que vocês acharam, né? Para mim, então, é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra, no sentido assim, eu faço reunião de pais.
Então, vamos ver se é na mesma engrenagem disso. Então, qualquer coisa vocês podem estar me falando, tá? Vocês até pediram ajuda aí de vídeo, eu fiquei caladinho, porque eu na parte tecnológica eu não sou muito boa. Até estou com a minha amiga aqui lá de profissão que me ajuda muito. Eu vou só conseguir fazer alguns slides assim rapidinho, coisas só para vocês estarem, acho que dando mais atenção e tentando chamar mais atenção nesse assunto que eu estou tendo a oportunidade de falar, né, para mais pessoas. E peço que vocês tentem entender. Eu quero que vocês saiam daqui com um ponto de interrogação em cima do muro, para começar a pensar em outros lados também a respeito da inclusão. Pode colocar aqui para mim. Só um minutinho, gente. Tá bem? Essa imagem está. Eu vou ver aquela modificada. Já estão vendo? Consegue, viu? Estamos. Sim, dá para ver perfeitamente. Isso. Então, vamos lá. Práticas educativa e inclusão. Construindo uma rotina escolar significativa para todos. O que seria para todos? A educação ela tem que servir de qualidade para todos os alunos que estão ali naquela sala. Então, necessariamente teria que ser, e tem que ser, para alunos atípicos, né? E para alunos típicos. O que eu quero reforçar, gente, aqui? A minha intenção é realmente colocar esse ponto de interrogação a todos vocês, certo? O que eu estou falando aqui, eu particularmente, né, eu gosto muito de participar de seminário, de congresso, então são coisas que eu vejo, que eu vivencio e relatos também de colegas de trabalho, não só da minha escola, mas em outros momentos que a gente tem a oportunidade de encontrar com outros professores, até mesmo de outras escolas, né? Então, isso ajuda muito. Recentemente, até aqui na minha cidade, teve uma audiência pública e foi muito interessante, foi falado justamente muita questão da inclusão. Então, assim, eu vejo que eu falo eu e a minha escola, a gente tem uma visão assim que a gente está tentando mudar algumas coisas, né? No sentido, aqui, né? Olha só, toda vez que eu falar essas palavras aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Escola, família, profissionais externos, cursos, práticas e teorias. Então, vamos refletir bem nessas palavras aí, que é a minha intenção, certo? Para vocês entenderem só um pouco da inclusão, eu vou até estar passando aqui, esse inicinho aqui, eu vou dar uma leitura, porque é questão de lei, mas é coisa rápida, tá? Eu confesso que não vai ficar chata depois disso, tá bom? Então, é essa questão assim, ó. A inclusão, ela começou mesmo em 1988, com a Constituição Federal, que já garante, no artigo 208, o direito de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O Estatuto, depois em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o direito à educação de todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Veio a lei, a LDB, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Determina que os alunos com necessidades especiais devem ser atendidos preferencialmente na rede regular de ensino. Em 2001, veio o Plano Nacional de Educação, a Lei 10.172 de 2001, que traz metas específicas para a inclusão. Em 2008, o decreto de 6.571 de 2008 estabelece obrigatoriamente do atendimento educacional especializado, fortalecendo a inclusão nas escolas comuns. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 13.146,
também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, consolida o direito à educação inclusiva em todos os níveis, sem discriminação e com acessibilidade garantida. Ou seja, a base legal começou em 1988, mas foi consolidada em 2015, certo? E hoje, como que estamos nós em 2025? Como que estão esses profissionais que lidam diretamente com a inclusão? E é isso que eu quero ver com vocês. Quais são esses profissionais que lidam diretamente com a inclusão? São os professores ou são os especialistas externos? Eu vou especificar um pouco aqui dos especialistas externos, porque de região a gente vê que muda muito. Os especialistas externos são os que as famílias procuram, muitos chamam assim, as clínicas que vão até a escola para estar fazendo essa parceria, para a gente estar trabalhando, tá? Então, esse profissional externo é um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma fono. Então, existem psicólogo ocupacional, então existem vários especialistas que nos ajudam na escola, certo? Concordam comigo que existem teorias, artigos, leis. Mas agora, com o que eu tentei planejar aqui para vocês, eu até pedi autorização para uma mãe lá da minha escola, lógico que eu não vou citar nome, mas eu acho que dentro do caso dela, eu vou conseguir entender o que que eu quero passar para vocês, né? E o que eu penso sobre essa questão da inclusão, o que que deveria estar mudando. É uma criança, né? A gente sempre, em todas as escolas acontecem isso com os alunos atípicos, a gente recebe a família, recebe esses profissionais externos para estar nos ajudando no tempo que nós ficamos lá na escola com esses alunos. E com isso, a gente vai tentando colocar essa inclusão que foi jogada nas mãos da gente, né? E com isso a gente vai tentando na prática. Esse caso é uma criança de 7 anos, ela tem a fala prejudicada, às vezes ela tem um comportamento inadequado, né? Então, vem as orientações da especialista que está lá com ela, que atende ela online, que dá algumas sugestões, algumas dicas, algumas e sempre são válidas, mas isso que eu quero mostrar para vocês, existem coisas que é interessante falar, né? Mas e aí? A teoria e a prática, né? Então, o que que acontece? Essa mãe é uma mãe muito assim, tranquila, aberta, parceria muito grande, né? Entre a escola com ela. E aí, o que que acontece? Já tem 2 anos, a gente sempre conversando, conversando, e a gente tem algumas coisas que não está tendo um desenvolvimento adequado para a filha dela. Aí eu fui até questionar, porque como sempre as reuniões são online, que os profissionais geralmente vão até a escola, até mesmo por a gente estar aqui numa cidade do interior, existem profissionais de cidades próximas aqui, mas que vêm até a escola. Essa especialista, que eu não estou falando mal da conduta dela, não estou falando, mas eu quero mostrar a realidade. Ela é uma especialista de BH que atende a filha dela online, e eu tive a curiosidade de um dia perguntar para a mãe: a especialista, ela conhece, né, sua filha, conhece e tal? Não, o atendimento é só online, nunca conheceu presencialmente. Aí, por que que eu falo isso? Porque existem coisas que a escola, de vez em quando, a gente precisa de barrar, porque a gente precisa de ter uma qualidade para todos os alunos que estão ali na sala. Aí é uma reflexão que eu vou fazer com vocês. Hoje aqui, a minha intenção é essa. Essa reflexão. Existem várias dicas que a gente coloca em prática, dá certo. Mas agora raciocinam comigo. Lembra que eu falei que era uma criança de 7 anos? Essa criança de 7 anos, existem alguns momentos inadequados. Então, o que que uma das sugestões que ela falou? Leva umas massinhas para a sala de aula. Quando ela começar com um comportamento inadequado,
Coloca, porque ela gosta muito de massinha, para ela estar lá manuseando essa massinha. Beleza, o profissional falou isso. Porque quando eu trabalho isso com ela, ela se acalma, correto? E os outros alunos? O que que vocês pensam sobre isso? Crianças de 7 anos sendo alfabetizada, com a professora ali na frente, tentando alfabetizar, que não é fácil, e tem uma criança com uma massinha brincando naquele momento. Para onde os outros alunos vão estar prestando atenção? Na professora chata, falando coisas que tem hora que não tá, eles ainda não sabem, ou naquela massinha ali, e com 7 anos é uma idade que eles gostam de fazer massinha. Eu, particularmente, dei aula para 7 anos. Acho que até eu, se acontecesse comigo, acho que até eu ia conseguir, eu ia perder o foco, ia estar observando aquelas massinhas ali. Então, isso que é o que eu quero que vocês ajudam a pensar de como que está essa inclusão aqui no Brasil. Outra coisa, sempre que vem para nós, eu até se tiver alguma outra professora aqui que eu vi que tenha, se, né, quiser compartilhar, falar aqui comigo, eu até agradeço, né? Tem hora que é até ruim essa questão do online, lembra tanta coisa da pandemia. Então, assim, né, pode estar aí, estar falando comigo. Outra coisa que os especialistas sempre falam, não podem tirar os alunos atípicos da sala. Eles têm que permanecer na sala, porque senão estão excluindo eles. Tá, beleza. Então vamos lá. Outro pensamento que eu quero que vocês reflitam. Como que uma criança, ela está lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ela não alfabetizou, aí ela já está no quarto, quinto, sétimo, oitavo ano, ela ainda não está alfabetizada. Por que que uma criança dessa tem que ficar em sala de aula aprendendo crase, ditongo? Eu, particularmente, tenho um problema com aquela geografia daqueles aviões que estavam em Londres, foi para não sei aonde, e tinha que fazer aquelas contas de grau, de longitude. Eu, particularmente, acho que até hoje eu não consigo isso. Então, por que que uma criança vai estar lá, sendo que ela não vai estar aprendendo, sendo que ela poderia, em certos momentos, estar finalizando essa alfabetização dela para que mais tarde ela consiga estar naquela determinada sala e está aprendendo e está absorvendo coisas, porque a gente tem alunos atípicos que absorvem muito, talvez não estão alfabetizados, mas aprende. Tem alunos que o inglês está ok e ele sabe falar mais o inglês porque tem aquele interesse do que propriamente a alfabetização. Eu, particularmente, acho um desgaste emocional e didaticamente para esse aluno atípico que está lá na sala aprendendo crase se ele não sabe uma alfabetização, certo? Então, já estou quase aqui finalizando, viu? Então, o que que eu acho? Que o problema está na lógica do sistema. A inclusão, como foi imposta aqui no Brasil, é que foi de um meio assim diferente. O que que chega na escola para nós? É o que precisamos de fazer, porque lei diz, os pais chegam e falam: o meu filho tem direito, ele tem o direito disso, ele tem que permanecer na escola. Então, essa questão dos direitos está muito enfatizada. E não vendo propriamente dita essa questão da alfabetização, do aprendizado do aluno, certo? E as escolas, elas dão conta. Só a nível de conhecimento, até por um acaso, essa informação veio recente para mim, eu não sabia, e eu acho que dá para me compartilhar aqui com vocês, até mesmo para entender o meu raciocínio. E eu vi que a gente está mais ou menos no caminho certo, nesses pensamentos, pela prática que a gente está aprendendo na prática. E acaba que cai, é o que acontece lá na Finlândia. Não é porque é um país rico, é por isso que a inclusão está dando certo lá. Não é por isso, não é por conta da riqueza. É porque o sistema lá funciona. E como é esse sistema? É justamente o que coloca a gente de mãos atadas na escola.
pela família, que aí vem pessoas que falam só em direitos, 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 e a gente tem que cumprir certas coisas que a gente vê que não tem necessidade. Então, a gente primeiro, ao tempo que perde, talvez leve uns 6 meses, a gente faz certas práticas que foi imposta para a escola, e aí só depois de uns 6 meses que a gente fala que não deu certo, até a família percebe que não deu certo, ou tem coisas que a gente precisa de mostrar, o caso da massinha, colocar no outro lugar para ver que a gente não pode estar fazendo isso. Beleza, ela está com um comportamento inadequado, eu vou retirá-la da sala e vou dar a massinha para ela. Assim que ela acalmar, a gente volta para a sala para ela estar tendo o outro aprendizado. Na Finlândia, é isso que acontece. Por exemplo, tem a porcentagem lá de alunos, vamos supor, existem alunos que frequentam a sala de aula 100%. Eles conseguem, e existem mesmo, alunos que conseguem 100%. Existe o aluno que tem essa flexibilidade. Ele vai para a sala de aula, a partir do momento que tem um conteúdo que não é válido ali para ele, o profissional que está ali do lado dele, né, que é a PAE, retira de sala, vai finalizar a alfabetização dele para depois ele continuar esse aprendizado dele, porque ele precisa de pelo menos. Existem uma pequena minoria que realmente escola regular não está preparada. É onde que eu falo, cadê as escolas especializadas? Cadê as APAES? Porque existem alunos que não, que a escola regular não está preparada e em casos que acho que nunca vão conseguir. Então, precisa de ter. E lá tem essa parceria das escolas especializadas e da escola regular. As escolas especializadas, não os especialistas externos. Então, acho que é isso que está que tá precisando. Lembra do caso que eu contei da menina que não está alfabetizada de 7 anos no início? O que que acontece? Essa mesma menina, ela consegue contar com 7 anos. Ela consegue contar de 0 a 100, ao contrário, numa rapidez, mesmo com a deficiência da fala, a gente consegue entender. O inglês dela são cada exemplos que a gente tem que ela, como ela vê muitos vídeos, ela consegue aprender o inglês, ela está além da sala. Que esses dias, um dos relatos, a professora estava andando com ela no corredor e cantando uma música, ela cantando em inglês. A professora cansou, né? A paia dela lá cansou e parou. E nisso, coincidentemente, ela falou algo que ela não entendeu, porque estava em inglês. Ela foi, de curiosidade, ela foi lá no professor nosso que nós temos lá e perguntou o que significava. Sabe o que era a palavra que ela falou? Outra vez. Ou seja, ela queria que continuasse a musiquinha outra vez. E essa mesma criança, ela está o ano que vem, porque a mãe dela até estava me explicando que ela leva ela em Belo Horizonte, né? E a profissional lá disse que o ano que vem vai fazer testes de altas habilidades nela, porque ela acha que 70% ela tem altas habilidades ainda. Então, tá vendo que existe, tem que ter uma especialização para a gente estar conseguindo trabalhar isso, que eles conseguem desenvolver, mas a questão é o sistema porque tem uma lei, eles a família só é repassado com os direitos, e sendo que cada caso é um caso. Essa mesma mãe, ela tem 2 filhas. Uma das filhas, a mais velha, veio a questão do material adaptado. Nós não fizemos, porque na hora que colocou o material adaptado, que ela viu que era diferente do outro, ela não quis, sentiu inferiorizada dentro de sala de aula, excluída dentro de sala de aula. Hoje ela está no 9º ano, com o material igual aos alunos. Lógico que as provas são reduzidas, o conteúdo para ela, alguns textos são reduzidos ali de forma aleatória ali com os professores, e ela está conseguindo dentro do que ela pode. A irmã dela, e ela não pode com material adaptado. A irmã dela, o caso da irmã dela, nós estamos vendo que para o ano que vem, o material não vai ser só adaptado, como também vai ter que ser o uso do tablet, para ela estar conseguindo melhor aprender, porque ela tem essa percepção
de vídeos, de atividades, assim, porque é como ela está aprendendo inglês, que ela está além. A linha do tempo, até que eu esqueci aqui de passar, e essa é a minha reflexão. É uma coisa que a gente ainda assim fica em cima do muro, é o ponto de interrogação que eu quero deixar para vocês, né? Que pelo menos é o que é um pouco do que a gente vivencia do outro lado, dentro dentro de uma escola com mais de 4 horas com os alunos, 4 horas com os alunos. Então é isso que é o que a gente vê. Espero que eu tenha passado, não é crítica de qualquer lado, é só a escola acho que tem que ser mais ouvida também, coisas que quem está dentro da escola sabem disso, que a gente está passando por um momento que a gente está tendo só que receber. E eu acho que não é por isso aí, tem que ser uma troca. É isso que eu tenho para falar para vocês. Aí alguma pergunta, o Luiz pediu para deixar. Não sei se eu vou conseguir responder, viu, gente? Mas qualquer coisa depois eu posso deixar meu contato, o Luiz pode estar passando meu contato, viu, Luiz? Tá, joia. E qualquer coisa, se eu não conseguir responder aqui, pesquisa e passa para o Luiz, passa para vocês. Foi um prazer. E Adriana, agradecer muito a vocês, viu? bacana. Eu adorei, viu? Sua palestra foi muito boa e ela vem muito de encontro ao que esse mês a gente está pedindo no Rotary, sabe, Cláudia? Esse mês de setembro é um mês dedicado dentro do Rotary ao enfoque de educação básica e alfabetização. E esse período ele serve para os Rotary clubes, né? E o Rotary Internacional direcionar os esforços e atenção para essa causa, porque visa combater a alfabetização e promover o acesso à educação para todos. E nesse sentido, a sua palestra casou muito bem com aquilo que a gente queria, sabe? Eu achei excepcional, uma palestra muito educativa, muito informativa, né? Tenho certeza que a gente vamos ser percussores daquilo que a gente aprendemos com você, porque tem muita coisa muito bacana que eu praticamente eu não sabia. A lei manda, mas ela não prepara. E aí o professor fica sem saber realmente, é uma situação assim meia constrangedora. Você quer fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo não tem como se a pessoa está completamente destruindo aquela atenção que você construiu no início da sala de aula, no início daquela matéria, né? E isso é importante a gente estar sabendo, as suas ideias são boas, né? O que você passa hoje para nós, eu posso te garantir com certeza, né? E vamos estar discutindo também isso, no próprio outro, para ver o que a gente, nós aqui dentro somos profissionais, o que a gente podemos fazer então, né? Ou trazer de benefício, né? Que possa ajudar os professores hoje em dia, né? Uma situação tão delicada quanto a essa da inclusão. Muito bacana, viu? Parabéns, viu, Cláudio? Cláudia, Obrigada. parabéns. Eu também quero te parabenizar. Foi muito clara e objetiva a sua palestra, com exemplos, né? E dá para a gente refletir isso. Hoje, a educação, quase que as famílias põem os filhos lá para serem educados e alfabetizados, né? Eu entendo que, assim, não sei se é geração que muda, mas os filhos teriam que ser educados com as famílias e alfabetizados na escola, e nem sempre isso, assim, as famílias sobrecarregam o ensino, né? Parabéns, viu? Deus te abençoe sempre e muito mesmo, que você realmente é uma pessoa iluminada. E aproveito o gancho e te convido também para você participar com a gente das reuniões. Você já é uma rotariana, né? Só não é associada. Quem sabe interesse também pela nossa organização e vem juntar-se a nós, né? Será um prazer. Deus te abençoe muito, viu? Obrigada pelo exemplo que você passou aí para nós através da sua palestra. Muito obrigada, eu que agradeço, fico muito lisonjeada. E o que precisar, estamos aqui. Pelo menos a gente tenta, né? E assim, eu falo que quem gosta, quem ama o que faz, a gente tenta fazer com o coração. Então, espero que todos tenham, assim, né, entendido o que eu queria passar. E agradeço vocês todos. Obrigada, viu? Cláudia, eu queria falar parabéns e assim, você fez muito eco a questões que eu faço reflexão também.
porque eu sou psicóloga e pedagoga. Hoje já estou aposentada, estou fora, tá? Mas, assim, eu ficava me questionando muito, tipo, meu Deus, como que essas crianças, o que está acontecendo com essas crianças nas escolas? Porque algumas, é como você falou, realmente tá para acompanhar, outras precisam de uma educação especial, né? Então, essa sua reflexão que você traz, eu achei assim, ela fez eco e ela é muito importante porque a escola, eu concordo, eu vejo que assim, está virando um depósito, né? Tem que ir lá, tem que aceitar, tem que não sei o quê. Mas, gente, calma. Existem crianças que precisam de uma atenção especial, precisa de um profissional qualificado, e isso o sistema não está, né? Não É, tá. E as escolas especializadas, porque é, tem caso, pode ter o recurso que for, mas se não tiver a escola especializada, as APAE, não tem como. não tem, é. Não, fantástico. Adorei, adorei mesmo. Agora, assim, tem coisas brilhantes, alunos que aprendem igualzinho o caso, essa mesma, né, o mesmo caso que eu peguei, que eu pedi essa autorização. A gente está vendo que ela está aprendendo sozinho um método de inglês, do qual agora a gente vai ter que adaptar isso. E quem viu foi a escola. Então, é Então, isso que a gente precisa de estar mostrando, porque é muita coisa que vem para as escolas. Então, tem que escutar a gente, né, nesse sentido. ai, ai. Boa Muito noite, obrigada. Cláudia. Eu queria só falar um pouquinho, né? Eu também sou professora. Hoje temos três aqui, né? Eu, você e a Patrícia. Tenho uma carreira grande na educação como você e já passei pela etapa da sala de aula, recebendo alunos, né? Na direção de escola e hoje estou na Secretaria de Educação. Então, aqui nós temos 27 escolas e nas 27 escolas que nós temos, dentro de cada uma delas tem um núcleo psicossocial para dar o Desculpa, qual que é a sua apoio. cidade? Três Corações. Ah, tá. Ah, nós temos professora de Três Coração. Ah, não, Ah, desculpa, é? Três Pontas. Não, Três Pontas. Ah, tá. É pertinho aqui, do lado. Uhum. E então a gente tem esse núcleo dentro das escolas para dar um apoio para os professores, para fazer essa ponte com a família, que não é fácil, né? Realmente os pais chegam cheio de direitos, e esquecem os deveres, né? Então a gente tem esse núcleo dentro das escolas para dar esse suporte. Quando você fala dessa aluna aí do inglês, né? O aluno, não me lembro agora. A gente está aí com as inteligências múltiplas, que é uma ferramenta boa que a gente tem para trabalhar com esses meninos, né? E a gente vai tentando fazer, nem que seja um pouquinho a diferença na vida deles, uma vez que eles estão nas escolas com a gente. E aqui também a gente consegue uma parceria com a PAI. Então, nós temos alguns casos que o aluno, na semana, frequenta alguns dias a escola regular e outros dias a PAI. E a gente vê, né, o resultado disso na sala de aula depois. Então, A só minha para cidade, complementar um a pouquinho o que PAI foi você falou fechada. aí. Aham. Ah, Da minha sim. cidade, a PAI foi fechada. Enfim, não vem o mérito aqui agora, mas eu sei que Aham. agora tem uma nova diretora lá e ela está empenhada muito em abrir. Se Deus quiser, a gente torce muito para isso. E E aqui aí vai também nós ser. temos um núcleo da Secretaria de Educação, que funciona fora da secretaria, que dá um atendimento também para essas crianças no horário extra-escola. Então, tem fono, psicólogo, a gente consegue algumas consultas com o neuropediatra, né? Então, estamos caminhando, né? Mas não é fácil, é uma Sim, tarefa aqui no bem difícil. município também tem essa parte aí. Mas, assim, a questão é essa questão que eu falo assim, porque existem alunos que, com esses especialistas, neuro, enfim, né, a família encaminhando, fazendo o retorno corretamente Sim, na época dá a certa, medicação que precisa, né? medicação, aceitando a medicação também, beleza, dá certinho. Mas assim, na minha escola não tem caso, mas existem casos que não é para escola regular, aí é onde que é a parceria com a É, SAPAI, igual você falou, que aqui a gente não tem. Então, as escolas, assim, né, do estado, aqui,
eu vejo que tem essa maior dificuldade com esses alunos, porque tem alunos que estão lá só passando, o professor trabalha com aquela frustração, porque ele não pode fazer nada. Tem um apoio lá só para passar amanhã, à tarde, enfim. né? E o maior trabalho, às vezes, tem que ser com a família, né? Porque muitas não aceitam, né? E não querem fazer o tratamento necessário, não têm condições, às vezes, de fazer. Então, realmente é um trabalho desafiador, né? Muito difícil. Alguém mais quer falar? Terezinha? A Terezinha quer falar? Ela levantou a mão, Terezinha? Não, só parabenizar pela palestra. É que eu estava com o microfone desligado, agora que eu vi. Eu queria, não, parabenizar pela palestra. Eu acho que super importante esse ponto, né, que foi trazido aqui sobre a inclusão. Parabéns. Olha, Obrigada. podemos passar a palavra agora ao protocolo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Vamos voltar a palavra agora ao protocolo. Parabéns pela E palestra, foi ótima. E eu convido a todos a participarem para a próxima reunião. E volto a palavra agora ao presidente para encerrar a reunião. companheiros, eu fiquei maravilhado com a palestra. Eu tenho acertado muito e convidado pessoas interessantes aqui na minha cidade, né, e na região. E entre elas, eu achei espetacular todo o currículo da Cláudia e achei que ela teria muita coisa boa e eu acertei para nos passar. Fico muito, vou pessoalmente, né, te levar um certificado amanhã mesmo lá na faculdade, viu, Cláudia? De um certificado de participação e agradecimento, né, pela sua boa vontade, por tudo aquilo que você conseguiu passar para nós hoje à noite. Eu fiquei muito feliz, né? Esse vídeo está sendo gravado, vai ser passado a qualquer rotariano que quiser se interagir um pouco mais sobre esse assunto, que é muito bom, muito bacana. Gente, muito obrigada, viu? Mas também o que me incentivou também, Luiz, porque assim, até vamos quebrar aqui um pouquinho. É, teve uma hora que eu até mandei o áudio para ele, porque eu achei que ele tinha entendido que eu tinha dado uma palestra e que eu só tinha, né, disponibilizado o local da minha escola para fazer um seminário sobre a inclusão para a Rede Pitágoras. E expliquei para ele, assim, ó, não fui eu, ele não. Aí ele até me incentivou com as palavras bonitas que eu daria conta e tal. E eu gosto do que eu faço, então eu falei assim, vamos embora, vamos conseguir. Espero ter conseguido, nem que seja um pouquinho. Conseguiu sim, conseguiu bastante, né? Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você agora à noite, tá? Eu E quero deixar, falar para a Cláudia, Cláudia, todos os nossos vídeos a gente coloca na nossa página do YouTube, e aí se você puder nos seguir lá, Rotary Emma Hildinger, aí você vai ver depois seu vídeo lá, tá bom? E você pode também divulgar para outras pessoas que queiram assistir. e eu vou te convidar. Ah, Pode ter certeza, Cláudia, você está convidada a participar da próxima reunião. Vai ser na outra semana, vai ser uma reunião muito boa. Eu vou te mandar o link. E como a gente está montando alguma coisa também nessa comunidade aqui, a sua palavra será ouvida. E com certeza eu te convidarei para mais palestras, né? Para você estar levando toda essa informação bacana que você levou, né? E se pudermos trazer alguma coisa de relevante, poder te ajudar nesse sentido, pode ter certeza que a gente vamos estar trabalhando com isso. Tá joia? Deixa eu só falar mais uma coisinha. Essa mesma mãe, né, que eu entrei em contato, pedi para ela autorização para mim estar falando, né, sobre um caso e especificando os dois lados. Ela é uma mãe também muito boa, é uma mãe que talvez não sei nem quais são a intenção de vocês, o que que é, mas caso vocês queiram também, eu acho que ela consegue fazer algo, uma palestra interessante para vocês aí, viu? Ela falando do lado de mãe, né? Bacana. Muito bom. Eu vou estar me certificando disso e vou estar conversando depois com você pessoalmente, tá joia? ô, Luiz, Pois não?
Eu gostaria de fazer um convite aqui no grupo. Fica à vontade, Terezinha. A APS vai realizar o terceiro seminário do Observatório Social Pós-Sustentável na próxima quinta-feira, no dia 11. Vai ser um seminário que a gente também continua dando um foco para os alunos, né, de segundo grau, os jovens. E eu vou colocar no grupo aqui o convite, né? Só para lembrar que eu vou colocar aqui no grupo. Então, então, quem for de Poços, né? As rotarianas aqui de Poços que puderem nos prestigiar, vai ser na URCA, das 8 às 17 horas, com intervalo para o almoço. Gostaria de contar, então, com a presença, né, de quem puder ir, quem estiver disponível nesse dia para ir. Então, vai ser dia 11 de setembro, na URCA. E eu Muito vou bacana, colocar no grupo o convite, certo? muito bacana. Participem sim. Todos que puderem participar, vamos, tirem foto, coloquem no grupo, né? Eu estive E, aqui, tá bom? certo. E eu também agradeço. Também nós estamos fazendo uma gincana, depois eu vou trocar umas ideias depois, para a Cláudia poder participar das nossas reuniões. A gente vai fazer uma gincana interclubes. Você vai achar interessante, Cláudia? É umas ideias que nós estamos surgindo aqui, né? E conhecendo o nosso grupo, você tem toda a liberdade de participar. E também eu estou visitando, estive também com a companheira Margarida ontem no RC, no Rotary Clube de Pimenta, né? Estarei na próxima semana no Rotary Clube de Formiga, né? Então já estou convidando os clubes daqui da região para participar desse intercâmbio. Já estamos fazendo convite, estamos sendo muito bem recebidos pelos rotarianos, né? Então vai ser um conjunto enorme. Vai surgir muita coisa boa e muitas ideias que você pode estar pegando também, Cláudio. Aqui, pode ter certeza que a gente somos profissionais, o que a gente conversamos aqui fica aqui, tá? A gente agradecemos demais, né, pela sua participação, de coração. E então, eu encerro essa reunião, né, pedindo a todos que vamos aplaudir, né, uma salva de palmas ao pavilhão da bandeira nacional e declaro encerrada a nossa nona reunião do Rotary Club Emma Hilton. Agradeço a todos os participantes. Tenham uma boa noite e de muito bom coração, um excelente final de semana, tá? Eu te Boa entregar. noite a todos. Boa noite, Patrícia. Obrigado por ter vindo à nossa reunião. Falo com você logo mais. Aí a gente pode conversar Boa mais no noite, boa WhatsApp, coisas noite. que você precisa saber, que você tenha curiosidade. Vou te mandar mais uns vídeos também, alguma coisa, os nossos links para você seguir nossa página. E se o Luiz puder compartilhar com a Cláudia também os nossos links, né? Eu vou colocar lá no grupo todos os nossos, para também dar uma curtida lá nas nossas páginas, dar uns coraçãozinhos lá. Pode deixar. A Cláudia, eu adorei a palestra que ela deu hoje. Pode ter certeza, Cláudia, você pode contar comigo 110%, tá? Obrigado, gente, pela participação, tá? Tenha uma excelente Tchau, noite. gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Não noite esqueça. a todos. Boa Boa noite, noite, Boa pessoal. Helena. noite. Boa noite, Terezinha. Boa noite.